Pessoal, Guilherme Bauer da Capital Global aqui, e há alguns meses atrás eu fiz um vídeo perguntando se o Uruguai iria virar uma Venezuela, falando sobre uma lei lá de empresas offshore, de investimentos no exterior, ou para fins de residência legal e residência fiscal mesmo. Pois bem, aquela lei lá que eu mencionei passou no país, tivemos algumas novidades, é sobre elas que eu quero contar no vídeo de hoje, mas sem fazer drama também, analisando o que realmente mudou e por que que agora aquele projeto, que não é mais um projeto, foi aprovado no fim do ano passado, valendo esse ano, pode afetar o seu bolso, ou não também, até que ponto? Bom, veremos no vídeo de hoje. Então, se você é novo por aqui, eu me chamo Guilherme Bauer, você está no canal da Capital Global, uma empresa de internacionalização. E hoje, eu não quero criar um suspense aqui, porque tem mudança que, por vezes, são um risco, mas outras vezes não são, nem tanto assim, é só uma regulamentação. E o Uruguai é um país que ele não cobra imposto porque ele quer, e sim porque ele precisa. É mais ou menos essa abordagem. Isso é uma grande diferença. Ele precisa para não se queimar com a OCDE, mas também se ele cobrar muito, ele perde uma das principais fontes de renda do país, que é atrair gente endinheirada, principalmente brasileiros, para morar por lá. E se ele começar a apertar demais, a pressão fiscal subir, certamente ele vai perder competitividade e, portanto, uma parcela significativa de sua receita. O Uruguai sabe disso, mesmo a esquerda uruguaia sabe disso, e, portanto, todas as mudanças que vêm lá geralmente sofrem resistência, já iniciam geralmente mais comedidas, inclusive até mesmo por parte da própria esquerda, que geralmente nos outros países da América Latina ela é mais no sentido de Estado grande e sufocar o empresariado. Não é o caso no Uruguai. Ou melhor, não era. A lei dos orçamentos mudou um pouquinho, no sentido de ter pressão, quase que tentaram acabar com o regime de fonte de renda territorial, mas o Uruguai mostrou que realmente ele é um país moderado e cortou todos os excessos que se tinha lá. Então vamos às principais mudanças. O que tinha no projeto, o que passou e o que não passou. Então respira e vamos por partes, analisando ponto a ponto. E o primeiro ponto é o IMCD, o Imposto Mínimo Global de 15%, que estava proposto lá no projeto de lei. Será que isso passou? Sim. Isso aí, conforme eu já havia dito que tinha chance de passar, realmente passou. O Uruguai aprovou o Imposto Mínimo Complementar Doméstico, que está alinhado aí ao Pilar 2 da OCDE. Se ele não fizesse isso, a pressão seria gigantesca sobre ele. Mas calma lá que esse imposto ele não é para todo mundo. Ele é para grupos multinacionais gigantescos, com uma receita global acima de 750 milhões de euros. Então, se a sua empresa não está enquadrada nisso, olha, aí a sua operação não vai sofrer nada. Mas se ela tiver, aí você estiver pagando menos de 15% por causa das zonas de incentivos, das zonas francas do Uruguai, aí vai ter um complemento. Menos do que 15% você não vai pagar. Acredito que não seja o seu caso, então, pelo menos isso não é um problema, ao menos não por agora. O Uruguai continua sendo competitivo, inclusive mesmo para essas empresas, quem dirá para você. E esse tema, depois de aprovado, já foi rapidamente regulamentado. No dia 31 de dezembro de 2025, poucos dias depois de sair o orçamento, saiu também um decreto tratando de como que vai ser o imposto mínimo global ali do Uruguai. Então, se você tem aí 750 milhões de euros ou mais na sua empresa, no resultado, comece a prestar atenção. Se não, não é o seu caso. Agora, o próximo ponto, esse sim, é o que pode afetar muitas pessoas, que é o imposto para os expatriados, o fim do tax holiday. Isso daí passou? Bom, sim, passaram algumas coisas, mas não o fim do tax holiday. Ou seja, aquelas férias que você vai morar no Uruguai e fica alguns anos sem pagar o imposto, que é o coração da tese de ir morar no Uruguai. Então, em resumo, antes funcionava assim. Até 2025, você se tornava residente fiscal no Uruguai, exercia ali a opção para ter esse tax holiday e ponto final. Pronto. A isenção sobre rendas e ganho de capital do exterior, ela vinha de forma praticamente automática. Não existia exigência mínima de investimento,
Bastava passar 183 dias e aí você já tinha a condição do benefício. Até podia ir por investimento, mas não era necessário. E agora, a partir de 2026, a lógica mudou um pouco. O benefício continua existindo, a duração segue sendo a do ano da mudança mais 10 anos seguintes, ou seja, 11 anos. Só que o trâmite é um pouco mais burocrático, não é tão automatizado. Agora, para ter o direito ao tax holiday, o recém-residente vai precisar demonstrar que cumpriu com a contrapartida prevista em lei. Ou seja, a prova dessa presença efetiva de 183 dias por ano no Uruguai, a prova do vínculo econômico por investimento relevante, caso seja esse o caso, ela está mais exigente para ser feita. Porque você poderia ir ou por morar, ou tempo de residência, 183 dias, ou por comprar um imóvel, alguma coisa assim. Então agora, continua indo, não teve alteração desse regime, mas aumentaram o filtro. E falaram que o presidente pode passar um decreto para definir quais vão ser os investimentos que contam, como que faz para comprovar a presença, quais os documentos que passarão a ser exigidos e como que funcionará essa transição para esse novo Tax Holiday 2.0, dessa vez mais burocratizado. Então, antes, bastava você virar residente e aí eles já começavam ali o Tax Holiday. Agora, só ser o residente não basta. Agora, vai ter esse decreto. Então, a lei do orçamento já autorizou que o presidente faça isso por decreto. E as exigências virão ali de forma mais pormenorizada. Um checklist mais exigente. O decreto ainda não está em vigor na data que eu estou gravando esse vídeo, mas a lei já autorizou que isso seja feito por decreto. Então, certamente, a gente vai ter uma maior burocracia daqui em diante. Quais exigências? Aguardemos o decreto para ver. Então, qual que é o ponto prático aqui? Olha, se você quer ser residente no Uruguai, aproveitar do Tax Holiday, as vantagens continuam. A tese ainda é ótima, porém o checklist irá se tornar mais difícil de ser cumprido. A porta está aberta, mas a entrada está mais selecionada. Então, aqui vai um alerta importante. Considerando que o executivo ainda vai regulamentar esse como, quais fundos contam e tudo mais, qual imóvel, talvez até regionalizar alguma coisa, como comprovar investimento, eu sei lá o que vai sair nos próximos passos. Portanto, seria interessante, se você tem interesse em aproveitar o Tax Holiday, correr para fazer isso antes que comecem a pormenorizar. Afinal, burocracia é sempre custo e risco de você ter um pouco mais de dificuldade de enquadramento no benefício do Tax Holiday. Mas, de resto, o decreto não deve mudar os valores da compra do imóvel, se for por residência fiscal por imóvel, não deve mudar os benefícios, nada disso. Na verdade, a lei, nesse sentido, até melhorou, porque ela abriu algumas opções depois que acabar o período do Tax Holiday, sobre eventualmente estendê-lo por mais 5 anos com alíquota reduzida, caso você continue investindo no país, ou opte por fazer um pagamento fixo anual por até 20 anos. Ou seja, o Uruguai continua querendo te atrair, ele só está querendo aumentar um pouquinho a contribuição também, o que é esperado de qualquer estado. Mas ele não está te pressionando a ponto de tornar o país inviável. Então, na verdade, a lei piorou no sentido de burocratizar, porém melhorou no sentido de abrir um adicional de mais 5 anos aí, ou quem sabe até 20 por um valor fixo menor do que o tributo tradicional. Então, na verdade, o Tax Holiday 2.0, no fim das contas, se nós formos reequilibrar os prós e os contras, ele é até melhor do que o que nós tínhamos no Uruguai até então, já que aumenta o prazo. Aí o terceiro ponto que estava discutido na mudança era imposto sobre ganho de capital no exterior. E esse era o pior de todos. Pô, porque aí acabaria na prática com o regime territorial. Se você tiver que pagar imposto sobre ganho de capital no exterior e você investe no exterior, para todo mundo ali, o Uruguai ia perder a sua atratividade. Isso passou? Sim, mas com ressalvas. Antes ia passar, inclusive, para quem estava no Tax Holiday. Porque como que funcionava o Uruguai? Ninguém, mesmo quem estava ou não estava no Tax Holiday, não interessa. Ganho de capital no exterior não havia. Agora, existe ganho de capital sobre as ações que você vende nos Estados Unidos, por exemplo, sobre ganho de capital no exterior de forma geral, em 12%. Porém, quem está no Tax Holiday continua isento durante esse período.
Antes era para todo mundo, independentemente. Agora é só para quem tiver no tax holiday. E aí quem não tá, se ferrou? Não, porque ainda existe a possibilidade de você fazer a abertura de uma empresa offshore para que essa empresa faça os investimentos no exterior por você, e aí você ainda tem o diferimento tributário, assim como se tinha no Brasil até então. Então, na prática, eles criaram um imposto, mas já cheio de alternativas para que você não sofra a incidência dele. Como eu falei, o Uruguai tem uma diferença grande do Brasil. O Brasil passa imposto ali para querer fechar o cerco mesmo e não deixar nada passar ali. Agora, o Uruguai, eu vou fazer o mínimo aqui para perder a pressão da OCDE e mesmo do Mercosul. E outra, mesmo que não tenha jeito, você não estava no tax holiday, você não tinha a empresa offshore e você vendeu, sei lá, um imóvel no exterior. Olha, a lei também já deixou um detalhe aberto. Existe a previsão de você utilizar como crédito eventual imposto pago no exterior, até o limite do imposto uruguaio. Então, se você já pagou imposto no Brasil pela venda de um imóvel, por exemplo, você não precisaria pagar novamente no Uruguai, justamente para evitar a dupla tributação. Enfim, eles passaram o imposto sobre ganho de capital no exterior, diminuindo um pouco esse caráter de territorialidade, mas ainda deixaram alternativas vigentes. Sobretudo, a do diferimento tributário através de empresa offshore, muito semelhante àquela que nós tínhamos no Brasil até então, só que com uma limitação relativa à imputação da renda. Então, eles não mataram o diferimento tributário como fez o Brasil, mas eles falaram, olha, se você tem uma empresa offshore para ser dona de imóvel no Uruguai, e aí ao invés de vender o imóvel no Uruguai, você vende a empresa offshore para não ter imposto, isso aí não vai mais funcionar. E aí quais são os critérios para dizer se tem diferimento tributário ou não? Bom, quando mais de 50% dos ativos da tua empresa offshore estiverem no Uruguai, aí você faz a venda da empresa, vai ter que pagar imposto, ou quando os ativos uruguaios passarem de cerca de 5 milhões de dólares e a operação transferir o controle econômico da empresa. Então, se o imóvel está no Uruguai, vender a empresa offshore ao invés de vender o imóvel não vai mais conseguir servir para que você fuja do imposto de ganho de capital na venda, que seria de 12% sobre a renda computável. E aí não interessa se é via imposto de renda da pessoa física ou via imposto de renda do não residente, tax holiday e tudo mais. Só que a possibilidade de fiscalização disso daí também é bem diminuta, diga-se de passagem, porque todas as transações ocorreriam no exterior, a princípio. E como eu falei, o Uruguai ele cobra imposto não porque ele quer, mas muito mais porque ele tem que cobrar. E outra mudança é em relação a não quem tem empresa offshore para ser dona de coisas no Uruguai, mas quem tem empresa uruguaia mesmo, que é o imposto na distribuição de dividendos. Isso, infelizmente, passou e aqui a lei piorou a vida de quem utiliza uma empresa uruguaia para distribuir lucros a um não residente no Uruguai. Até 2025, muitos dividendos pagos ao exterior, então uma empresa uruguaia distribuía os lucros para você que não mora lá, eles não tinham nenhuma retenção, principalmente quando vinham de lucros não tributados. Agora, o Uruguai pode reter até 7% nessa distribuição, mesmo que aquele lucro não tenha sido tributado pelo regime da empresa, porque era um lucro não tributável pela legislação da empresa, por exemplo. Então, sei lá, um lucro de fonte de renda estrangeira e tudo mais. Lógico, se você está num país que também tem imposto sobre a distribuição de lucros, aí você consegue utilizar isso aí para deduzir e tudo mais, mas saiba que agora o Uruguai já vai fazer essa retenção aí na fonte. E aí, se você for residente fiscal no Uruguai e você distribuir os dividendos dessa empresa uruguaia, vai pagar o imposto sobre os dividendos também? Sim, a mesma coisa, vai sofrer uma retenção quando distribui para pessoa física de 7%. Pelo menos não é 10%, como era no Brasil. E aí, por fim, acho que é o sexto ponto, tem várias outras mudanças menores ali de caráter mais administrativo, de gestão e tudo mais. A maior parte das que estavam no projeto de lei passou no texto final. Embora sejam medidas menores, elas são sim relevantes. Por exemplo, eles reforçaram os instrumentos da DGI, eles fizeram ajustes operacionais de forma ampla, alguns mecanismos de compensação, de fiscalização, de controle das empresas. Ou seja, fechando o cerco um pouquinho, deixando menos espaço para passar batido. Também por conta de alinhamento com o padrão internacional e exigências da OCDE. Muito mais do que por vontade deles, eu suponho.
Então, por tudo que nós vimos, perceba que o Uruguai mudou. Não acabou com a atratividade. Ainda tem o tax holiday, as empresas lá ainda não são tributadas pela fonte de renda estrangeira. Quem mora lá consegue fazer diferimento tributário mesmo fora do tax holiday. Na verdade, o tax holiday até talvez vai ser estendido por mais tempo, ter esse prazo aí de prorrogar por 5 anos. Então, perceba que o susto foi muito maior do que o resultado prático. De tudo que nós vimos aqui, praticamente nada vai afetar as estruturas que nós oferecemos aos nossos clientes, razão pela qual nós continuamos acreditando que o Uruguai é uma estratégia muito interessante para você fazer uma estrutura internacional, para você ter um plano B, para você ter uma residência legal, uma residência fiscal ou mesmo uma holding offshore. O jogo mudou um pouquinho, fecharam alguma coisinha ali e outra aqui. A empresa offshore agora, se distribuir lucro, vai ter esse imposto, mas você não precisa distribuir. Tem várias outras maneiras de você conseguir mexer esse dinheiro sem precisar passar para a pessoa física. Não é verdade? E se essa empresa não tem fonte de renda local, essa fonte de renda não será tributada, porque o regime de territorialidade continua para as empresas, só não para ganho de capital para pessoa física, mas com ressalvas também, porque há maneiras de contornar isso daí. Novamente, o Uruguai mostrou que mesmo os governos que aumentam a pressão fiscal por lá tendem a ser mais comedidos do que o restante dos governos da América Latina. O Uruguai realmente é um país diferenciado e que tem me conquistado cada vez mais. Pessoal, o Uruguai não é para brasileiro baixa renda e morar lá tentar ganhar a vida. O Uruguai quer o rico, que quer uma sensação de estar num país mal ou bem parecido com a Europa, mas ao ladinho de casa, ao ladinho do Brasil ou mesmo da Argentina. Não se assuste com o que vem na mídia. E como eu disse, nós continuamos gostando bastante do nosso vizinho mais ao sul. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.